Edgar Franklin Code nasceu em 23 de agosto de 1923 em Dorset, um condado no sudoeste da Inglaterra, na costa do Canal da Mancha. Ele foi um cientista da computação e matemático que idealizou o modelo de dados relacional, o que posteriormente levou à criação dos bancos de dados relacionais que nós conhecemos hoje e são utilizados por qualquer empresa de TI. Code era o caçula de 7 filhos de uma família muito simples. Seu pai era fabricante de couro e sua mãe era professora. Edgar formou-se em matemática e química no Exeter College, em Oxford, pouco antes de servir como piloto na Força Aérea Real, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, e tornou-se, enfim, um cidadão americano. Code, então, trabalhou para a IBM como programador da calculadora eletrônica de sequência seletiva, esse produto que foi o primeiro computador eletrônico da IBM. Pouco tempo depois, Code inventou um novo método de multiprogramação para um outro produto da IBM, o computador IBM 7040 Stretch. Esse novo método permitiu que o Stretch executasse vários programas ao mesmo tempo. Apesar de tudo isso, em 1953, Edgar estava decepcionado com a política dos Estados Unidos, o que fez com que ele se mudasse para Ottawa, no Canadá. Uma década depois, ele retornou aos Estados Unidos e recebeu seu doutorado em Ciências da Computação pela Universidade de Michigan. 2 anos depois, ele se mudou para São José, na Califórnia, para trabalhar no laboratório de pesquisa de São José da IBM. Nas décadas de 1960 e 1970, Code elaborou suas teorias de arranjo de dados, com base na teoria matemática dos conjuntos. Ele queria armazenar dados em tabelas com referências cruzadas, permitindo que as informações fossem apresentadas em múltiplas permutações. Isso foi uma abordagem extremamente revolucionária. Foi então que em 1969, Code publicou um artigo interno da IBM descrevendo suas ideias, que consistia em substituir a estrutura hierárquica ou de navegação por tabelas simples contendo linhas e colunas, porém sem grande sucesso. Code acreditava que os usuários não deveriam se preocupar com os detalhes de onde e como os dados eram armazenados. Foi então que, em 1970, ele publicou seu artigo mais marcante, chamado Um Modelo Relacional de Dados para Grandes Bancos de Dados Compartilhados. Para a decepção de Code, a IBM não se mostrou interessada em explorar suas sugestões, até que seus concorrentes começaram a implementá-las. Inicialmente, a IBM se recusou a implementar um modelo relacional para preservar a receita da sua implementação em um outro tipo de banco de dados, o IMS-DB. Só em 1973, a IBM finalmente incluiu um modelo relacional de Code nos seus planos, no seu projeto System-R, mas Code não estava diretamente envolvido no projeto. Entre as tecnologias criadas, podemos destacar o SQL, que é a linguagem de consulta de bancos de dados relacionais que é utilizada até hoje. Só em 1981, a IBM lançou no mercado seu primeiro produto de banco de dados relacional, o SQL-DS. Ainda na IBM, Code continuou a desenvolver e estender seu modelo relacional. À medida com que ele foi crescendo e começou a se tornar moda no início dos anos 80, Code travou uma campanha para evitar que o termo relacional fosse mal utilizado por fornecedores de bancos de dados que haviam acrescentado o termo a tecnologias mais antigas. Como parte dessa campanha, ele publicou suas famosas 12 regras para definir o que constituía, de fato, um banco de dados relacional. Code aposentou-se da IBM em 1984 aos 61 anos, após um grave ferimento resultante de uma queda. Mais tarde, ele se juntou a Chris Date para formar a Code and Date Consulting Group. A empresa, que incluía também a sua segunda esposa, Sharon Weinberg, ganhava bem conduzindo seminários, escrevendo livros e aconselhando grandes fornecedores e empresas de banco de dados. Edgar Franklin Code nunca ficou rico. Em 1981, recebeu o prêmio Turing. Infelizmente, em 18 de abril de 2003, ele morreu de ataque cardíaco, deixando sua esposa, 4 filhos e 6 netos, e muito conhecimento. Se o Google sabe tudo sobre qualquer coisa, parte desse trabalho é deste homem.